Tá certo. Então, pronto. Essa é a aula 24 e 25 de Geografia 1, né? São as aulas de hoje. E as aulas de hoje a gente vai falar justamente sobre os impactos ambientais que os seres humanos causam no meio ambiente. Não todos, alguns deles. Principalmente esses aqui, que seria a poluição atmosférica, efeito estufa, camada de ozônio, as ilhas de calor, a chuva ácida, a inversão térmica e o El Ninho e Laninha. É, esses fenômenos, muitas vezes, alguns eles são, inclusive, naturais, porém, o ser humano, conforme a modificação da natureza que ele faz, essa antropomórfica, ele acaba intensificando muitos é, desses fenômenos, como por exemplo o efeito estufa. Começando com a poluição atmosférica, a, a poluição atmosférica é a poluição é, que surgiu justamente do processo de industrialização das cidades e da utilização do motor como meio de locomoção. Tanto que atualmente os maiores emissores são as indústrias, né? Bem como desmatamentos ou incêndios em florestas e em campos para a agricultura, mas a maior, mas como podemos ver aqui, que eu separei, esse sitezinho aqui, é, boa parte das emissões desses gases poluentes são derivados dos transportes e outras da energia que consumimos. Também temos aqui a energia para a produção industrial e também a agricultura também como um grande um grande produtor de gases atmosféricos. E esses gases atmosféricos, eles causam toda, boa parte desses efeitos ruins que não são desejados para o meio ambiente, nos quais eu falarei agora, como por exemplo o efeito estufa. O efeito estufa, ele tem esse nome justamente porque o porque a Terra vai se comportar igual uma estufa. A estufa ela serve em países mais frios para você fazer um ambiente no qual ele absorve a energia do sol e ele não solte essa energia. Da mesma forma vai acontecer com a emissão desses gases poluentes. Por exemplo, você tem o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o, o gás metano também, que é um gás extremamente nocivo para esse efeito estufa. E que esse efeito estufa é um efeito natural da Terra, ou seja, se a Terra não tivesse esse efeito estufa, a temperatura cairia drasticamente. Porém, os gases que são emitidos pelo ser humano aumentam esse efeito estufa e acabam gerando é, diversas consequências, como por exemplo, o, o derretimento das calotas polares
e de outras geleiras, como do Alto das Montanhas, que acabam resultando em, na elevação do nível dos oceanos. E também diversas mudanças climáticas nos quais temos no mundo todo. Como, por exemplo, aumento ou diminuição de chuvas, dependendo do lugar. O aumento da temperatura, que é um aumento global, né? O aquecimento global. Enfim, dentre outros efeitos, também temos a destruição da camada de ozônio. O que é essa camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada de uns 10 quilômetros no céu, uns 10 quilômetros de espessura, que serve basicamente para filtrar o, os raios ultravioletas que são provenientes do Sol. Porém, é, tinha um gás, um tipo de gás que era extremamente nocivo ao a camada de ozônio, que era esse clorofluorcarboneto, que era amplamente utilizado em geladeiras, ar-condicionado e também em aerosol, como desodorante, repelente, esse tipo de coisa. Porém, esse clorofluorocarboneto, ele teve um protocolo, o protocolo de Montreal, e esse CFC, ele foi retirado de, de todos esses utensílios e teve essa diminuição dessa agressão que se tinha à camada de ozônio. E que já há projeções que ela já está sendo recomposta e que ela será recomposta até meados ainda desse século. Também temos as ilhas de calor. O que são essas ilhas de calor? As ilhas de calor são manchas nas quais você tem um grande aumento da temperatura em relação à região. Como, por exemplo, obviamente na cidade será mais quente do que na região rural, porque na cidade você tem altos prédios que impedem a circulação do ar, você tem você tem a pavimentação do local, você tem a poluição também, que influencia muito nessas ilhas de calor. E com esse calor, essa parte da cidade acaba se tornando uma área de baixa pressão. Ou seja, ao invés desses ventos dissiparem essa poluição, acontece o contrário. Essa poluição ela vai ficar na cidade justamente porque os ventos eles são atraídos pelo calor da cidade. E assim você tem aquela ilha poluída de aquelas nuvens poluídas nas cidades. Outro, outro efeito que você tem aqui é os da chuva ácida, que a chuva ácida primeiro que as chuvas elas já são ligeiramente ácidas, porque você tem uma combinação de gás carbônico e água na água da chuva. Porém, a chuva ácida, ela é, ela é resultado
de elementos que não são encontrados na natureza, que acabam reagindo com o oxigênio e fundindo com a água. Que dentre esses são o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. O trióxido de enxofre ele é mais produzido pelas indústrias, enquanto o dióxido de nitrogênio pelos veículos automotores, pelos automóveis, né? Enfim. É... Claramente, como dá para ver pelo mapa, os países que as chuvas ácidas são os mais fortes são justamente os países nos quais são os mais industrializados. Ou seja, você tem essa concentração desses gases justamente pela quantidade de indústrias nas quais tem no local. E também, por consequência disso, essas chuvas ácidas elas são extremamente nocivas para, para construções, para esculturas, estátuas e para o ambiente, porque os animais eles precisam de um ambiente neutro para ter uma vivência no ambiente. E que essa chuva é tão ácida, mas tão ácida que acaba desequilibrando o ambiente marinho. Não só isso, mas acaba matando toda a cobertura ambiental da região. Aqui no Brasil, a gente já teve o caso de chuva ácida, que foi na cidade de Cubatão, que foi o caso mais grave do Brasil em relação à poluição, chuva ácida, nesse nível. Tanto que na década de 80, a ONU ela chamou essa cidade da cidade mais poluída do mundo. Porém, com muitas políticas de controle ambiental, como instalação de filtros nas chaminés, essa poluição foi reduzida. Aqui também temos a inversão térmica, que trata de um fenômeno que é natural, que é resultado do da criação de uma massa de ar quente entre as massas de ar frio, como se pode perceber aqui, e essa massa de ar quente, ela impede que esse ar frio ele suba e, e tenha o seu fluxo normal. Esse Essa inversão térmica, ela é mais comum na madrugada e no começo da manhã, justamente devido à perda do calor do solo, que o solo ele fica mais frio também. E é uma coisa normal, porém, com as cidades, isso impede que a poluição ela saia desse local. Ou seja, você vai ter toda a poluição que deveria ser dissipada, concentrada no, na cidade, e isso vai impedir essa dissipação e vai concentrar e causar problemas mais sérios, como por exemplo aquelas nuvens de fumaça, de poluição que são comuns, por exemplo, em São Paulo. Enfim, é... por fim a gente tem os fenômenos do El Ninho e da Laninha. O El Ninho, ele é
o aumento das águas, o aumento de temperatura das águas perto da costa do Peru e do Equador. E quando você tem esse aumento de temperatura, normalmente essa 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 água ela ia do sentido leste-oeste, ou seja, daqui da direita para a esquerda do mapa, justamente porque quando aqui a água é mais fria, ela tende para ir para o lado mais quente também. Só que aí com o El Ninho isso não acontece. Dessa forma, esses ventos acabam diminuindo drasticamente, de 15 metros por segundo para 1 a 2 metros por segundo. Dessa forma, com essa falta de deslocamento do ar e das águas no Pacífico, eles acabam tendo diversas consequências. Como, por exemplo, no Brasil, você dá para ver aqui, eles. A massa equatorial que seria presente aqui do, da Amazônia, ela acaba sendo desviada para o sul, ou se, fazendo com que o Nordeste aqui e o norte o extremo norte do país, que é principalmente em Rondônia, que tem um clima mais seco, fique mais seca ainda. É, Também você tem climas mais quentes na região sudeste e sul também, fazendo com que também tenham mais chuvas e desmoronamentos e essas coisas. E também você pode ver aqui outras ações nos mapas. Você também tem a laninha, né, que é exatamente o inverso, né, do El Ninho, que é a diminuição das, das da tem, a diminuição da temperatura do mar, só que a laninha ela não acontece em níveis mais fortes, justamente porque você está tendo aquecimento global. E o aquecimento global ele intensifica muito mais as ações que o El Ninho causa no país, quer dizer, no mundo. É... Gente, alguma dúvida? Expliquei muito rápido para variar, né? Tá todo mundo aí? Alô? Eu tô por aqui, tá dando pra acompanhar, tranquilo. Ah, tá certo. Nenhuma dúvida. Ah, sim, ótimo. Tá tranquilo. Tá assim, já que a gente tem um tempo sobrando, acabei separando algumas coisinhas aqui para, por exemplo, aqui. Isso aqui são mapas de estudo, assim. Infelizmente está em inglês, né? Queria mostrar esse conteúdo tanto em português, mas felizmente, é meio difícil de encontrar essas coisas. Mas assim, aqui vocês conseguem ver o, a emissão dos gases, o que é responsável, se é por transporte aqui, você tem aqui as diversas indústrias também. E também você tem esse site aqui que você consegue ver a emissão dos diversos gases pelo mundo afora. Você vê que, por exemplo, aqui nas rotas
é, marítimas, você tem essa emissão dos óxidos de nitrogênio aqui. E também aqui você consegue perceber que, principalmente aqui a China, como grande emissora, como também aqui você consegue ver que é o óxido de. Ah, esqueci. Eu tinha falado dele agora, não é o. Deixa eu pegar o nome aqui rapidinho, gente. Isso, é o dióxido de enxofre. Química nunca foi minha área nas aulas, então desculpa aí, gente. Aqui, por exemplo, aqui as emissões do dióxido de enxofre, você consegue ver aqui, por exemplo, no Brasil, aqui, ó, São Paulo, Rio, que sempre foram a grande massa urbana aqui, Brasil. Consegue ver aqui no Nordeste, que no litoral sempre foi mais forte. Você também tem aqui o metano, que uma das atividades que mais emitem o metano, também importante lembrar, é justamente a agricultura. Não somente a agricultura, mas principalmente a criação de gado. A criação de gado é uma dos maiores emissores do gás metano. E, inclusive, essa é uma das justificativas nos quais os veganos utilizam para que acabe com esse consumo de carne, porque justamente é essa poluição que causa ao ambiente. Aqui também temos alguns gráficos mostrando aqui sobre o aumento médio da temperatura, sobre a taxa de, de gelo no Ártico, na, na Groenlândia aqui, bem como o aumento do nível do mar e da concentração de gás carbônico também que temos no, no ar, fazendo com que o efeito estufa aumente. Aqui também temos aqui os principais fatores de emissão de gás, né, para o efeito estufa, né? E aqui nós temos um mapa que mostra o efeito da elevação do nível do mar, que é um dos maiores efeitos do, do efeito estufa. E isso aqui em João Pessoa, olha só quantas áreas seriam alagadas, só aqui na região de João Pessoa, por exemplo. Isso aqui é o normal, né? Temos aqui. Aí isso aqui seria alagado. Temos aqui alguns pontinhos aqui que são rios, né? Isso daqui aumenta apenas de meio metro. Aí você também pode ver aqui se se aqui aumentar 1 metro, vocês conseguem ver aqui que está aumentando claramente os, o, o nível de água
Tá chegando na cidade, entendeu? É, dessa forma, acho que é isso a aula, né, gente? É, alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem perguntar? Sem dúvidas, tá certo. Então, tá certo. Obrigado, gente. Bom dia pra vocês. Ai, assim eu fico encabulado com esse. Mas enfim, é tranquilo.